Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje eu vou fazer uma breve reflexão sobre os sinais do arrebatamento da igreja. Gostaria de dizer que muitos têm marcado o arrebatamento da igreja. E eles têm se enganado sempre. Não podem acertar. Porque este assunto requer leitura bíblica. Leitura da Bíblia, digo. Leitura bíblica, melhor dizendo. A data do arrebatamento da igreja criou já uma igreja de grande porte hoje, porque um servo de Deus, ele era um servo de Deus, sem dúvida, mas ele marcou o arrebatamento da igreja e foram todos para um monte e esperaram e Cristo não arrebatou a igreja. Porque o arrebatamento ocorrerá antes da chegada do anticristo. Já poderia ter ocorrido no passado se o anticristo tivesse às portas. Mas, como o anticristo ainda não está às portas, o que ocorreu? Cristo não veio arrebatar a igreja ainda. E há muitos que querem marcar sinais para o arrebatamento da igreja. Não existe nenhum sinal para se cumprir. Nenhum. Cristo pode vir hoje ainda. Não falta nenhum sinal para se cumprir. Mas vocês sabem, pessoas procuram holofotes. E podemos dizer, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, que não há nenhum sinal para se cumprir. O que temos são advertências bíblicas para a vigilância, para a santidade, para que quando o arrebatamento ocorra, a igreja, o povo da igreja, possa estar preparado. Vocês sabem, existe a doutrina do arrebatamento da igreja que foi dada a Paulo e a nenhum outro. E existe a volta de Jesus para os judeus, que são duas coisas diferentes. Cristo vem para a igreja 7 anos depois que a igreja estiver nas bodas do Cordeiro. Jesus virá para livrar Israel, que estará na grande tribulação. Sim, porque Israel é o povo escolhido de Deus. O povo de Israel hoje não tem nenhuma inclinação para seguir a Jesus. Definitivamente não. Porque as lideranças sempre foram contra Jesus. Nos dias de Jesus, as lideranças judaicas foram contra Jesus e até hoje estão contra o Senhor Jesus. Me admira muito que pastores brasileiros vão a Israel para estudar sobre o arrebatamento da igreja. Os árabes têm Jesus Cristo como um grande profeta, mas o judeu odeia Jesus. E a grande tribulação ocorrerá para trazer Israel ao arrependimento e para punir as nações que lutaram contra Israel sem necessidade.
punição para ambos os lados. E quando Israel se converter, aceitar o Messias, aí haverá paz, porque o Senhor Jesus descerá do céu com anjos, arcanjos, querubins e serafins, como disse Enoque: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Igreja também, para a batalha, e o anticristo será morto. Fala-se muito que o anticristo será um líder mundial. Quem não estuda fala isso. Mas nunca dizem que o anticristo morrerá numa batalha de um dia. Quando ele avançar sobre Israel, no vale de Armagedon, somente os judeus estarão lutando contra as nações ao seu redor, porque Israel sempre foi atacado, sempre. Desde o primeiro reino sobre a terra, o Egito, segundo reino, a Síria, atacado por Babilônia, atacado por Medo-Pérsia, atacado por Grécia, por Roma. Eles sempre atacaram Israel e voltarão a atacar Israel novamente. Mas desta vez o Senhor descerá do céu para a grande batalha do Armagedon. E não é a batalha final. Depois ainda haverá uma batalha no final de 1000 anos. É o que a Bíblia diz. Deus versus o diabo. Então, nós encontramos na Bíblia que o ensino constitui verdadeiro incentivo à santidade. 1 João 3, capítulo 1, versículo 1 a 3. A fidelidade e a vigilância. Mateus 24 e 25. Porque Mateus 24 e 25 está dentro da grande tribulação. Por que o nosso povo tem dificuldade de entender o arrebatamento da igreja? Porque eles sempre colocam Mateus 24 e 25 antes da grande tribulação. Mas é dentro. Porque mostra claramente a fuga para o deserto, a fuga para Petra, denota claramente que não estarão subindo para o céu, estarão fugindo para Edom e Moabe, por aí vai. Cidade de Petra. Jesus chegou a dizer: ai das grávidas, porque uma mulher grávida tem dificuldade de locomoção. Que a vossa fuga não seja no inverno, porque o inverno, devido às intempéries, o frio, chuva e coisas dessa natureza, dificulta muito a fuga. Que não seja no sábado, porque o judeu não caminha mais do que 1.600 metros no sábado. Vocês entendem? Também leva a paciência Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 8. Também leva a mortificação do eu. Colossenses, capítulo 3, versículo 3 a 5. Falando sobre a mortificação do eu estava vendo um pequeno vídeo que me foi enviado de um líder brasileiro. E eu notei que em
5 minutos da fala dele, ele falou 10 vezes a palavra eu. Ora, está muito claro de que a boca exprime o que está no coração. Claro. Sempre será assim? Sempre foi assim. E é assim. Em 5 minutos ou menos, eu contei, porque eu sou um estudioso. A mortificação do eu. Vocês sabem, o ser humano ele quer ser aceito. Ser aceito é uma coisa. Até o animal quer ser aceito. Agora, existem pessoas que exageram nisto. Vão longe demais e querem serem tratados com realeza, como se fossem reis e não sacerdotes. A mortificação do eu, a mortificação do eu é tão necessária que se o eu não for mortificado, corremos o risco de perdermos a vida eterna. Também a persistência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Quero dizer para vocês que em 1985 eu estava em Santa Maria Madalena e chegou na nossa igreja um grupo de pessoas que não eram obreiros, vieram visitar a cidade e foram assistir um culto. E eu dei oportunidade lá para os irmãos. E um irmão bem simples, ele não era pregador, não era obreiro, subiu no púlpito e falou o seguinte: irmãos, temos que sermos constantes, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. E aí ele explicou, existe pessoa que ele é firme, firmeza não falta dele, mas não é constante, é só firme às vezes ele é firme, constante, ele é firme e constante, é sempre firme e constante, mas não é abundante, é miserável. Aí leva a pessoa a ter problemas dentro da casa do Senhor e no seu dia a dia. A conversação saudável e piedosa, segundo Pedro, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Sobriedade e retidão. O servo do Senhor, ele é identificado como um homem de uma palavra só. Depois que ele diz que fará, ele fará. É duro você confiar hoje em pessoas. A pessoa diz que rapidamente fará aquilo que é necessário. Mas ele é um irmão lento, assim como a tartaruga. Já vou. Mas a tartaruga, para caminhar 1 quilômetro, leva muito tempo. É o irmão tartaruga. O servo do Senhor é conhecido pela sua sobriedade e retidão. Portanto, ninguém pode marcar o arrebatamento da igreja, especialmente pessoas que vão estudar no livro de Daniel. Daniel nunca soube que a igreja existiria. E por que eles vão para o livro de Daniel? Porque não se lembraram disto, que Daniel nunca soube que a igreja existiria e nunca nenhum profeta citou a igreja
porque não foi revelado a eles. Foi revelado somente a Pedro. Que Deus abençoe a todos nós, que a sua graça e a sua misericórdia esteja bem presente na nossa vida. Quero dizer a vocês que hoje nós estamos nos melhores dias para a evangelização. Sim, para falarmos aos irmãos da igreja, porque o mundo todo está em sofrimento. Pela primeira vez, noto que é o mundo inteiro, não é só o Brasil. Eu conheço muitos irmãos brasileiros que se atacam. Oh, como se atacam! Como se o problema que estivessem vivendo no Brasil não seja um problema mundial. Meus amigos e meus irmãos, o que estamos vivendo hoje é um problema mundial. Que Deus abençoe a todos vocês. Mas não vamos marcar a volta do arrebatamento da igreja, porque arrebatamento da igreja foi uma revelação dada a Paulo, e sobre a vinda de Jesus para os judeus, Enoque, muito antes da igreja, já profetizou: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eu fico encantado com esta citação bíblica. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Não só a ti, mas a mim também. Amém e amém.